Ok, meus amigos, vamos lá. Volta aqui comigo. A gente falava então do consentimento do ofendido como uma causa supralegal de exclusão de ilicitude. E aí víamos aqui os requisitos, né? Os seus requisitos. Vimos então que o primeiro dos requisitos é que nós tenhamos aqui bem jurídico disponível. Bem jurídico disponível. A gente via então, ao encerrarmos o bloco anterior, que quando a gente fala no bem jurídico vida humana, né, estamos falando de um bem jurídico indisponível. Aí avançamos aqui para que a gente pudesse falar então do patrimônio, que para o âmbito do direito penal seria um bem jurídico totalmente disponível, para o direito penal totalmente. E falávamos então, indagávamos sobre a integridade física, a integridade corporal. Seria um bem jurídico disponível ou indisponível? Veja, já trago então um entendimento que é amplamente aceito no Brasil. O entendimento amplamente aceito é no sentido de que a integridade física, essa integridade corporal, ela deve ser analisada sob uma perspectiva dúplice. Porque em relação às lesões corporais de natureza leve, teria ali um caráter de disponibilidade. Então, para as lesões leves, seria disponível. Já para as lesões graves, seria indisponível. Então, vamos lá. Então, para a lesão leve, seria disponível. A gente pode visualizar isso em uma série de situações. Então, por exemplo, uma pessoa já maior capaz que vai fazer uma tatuagem. Uma tatuagem, veja que o tatuador, para fazer a tatuagem, ele provoca ali lesão na integridade física, na integridade corporal do sujeito, mas pratica isso com o consentimento daquele sujeito. Então, por isso, a gente está ali diante da hipótese de consentimento do ofendido. Lembra de um episódio? Há muitos anos esse episódio passou na imprensa, né, na imprensa nacional, que era o caso de uma garota já maior de idade, acredito 18 ou 19 anos, e ela chegou em casa com o rosto tatuado, um dos lados, né, dos lados aqui do rosto tatuado. E assim, uma tatuagem que cobria quase toda metade do rosto dessa garota. E os pais, transtornados quando viram aquilo, e ela disse, pelo menos em um primeiro momento, que ela foi ao tatuador, mas ela queria fazer uma tatuagem, acho que eram 3 estrelas, que ela queria fazer aqui ao lado da orelha, só que ela teria adormecido na cadeira do tatuador e quando ela acordou estava com o rosto totalmente tatuado. Era, assim, convenhamos que era uma história pouco crível, né? Porque, assim, a pessoa está sendo tatuada no rosto e conseguiu adormecer, enfim, mas em tese, né? Não sabemos em tese o grau de cansaço que ela estava, se tinha ingerido alguma substância, etc. e tal. E essa foi a versão. E os pais, então, se dirigiram à delegacia para registrar a ocorrência. E, efetivamente, se não há o consentimento por parte da pessoa que está sendo tatuada, o tatuador pratica crime de lesão corporal. Só que aí depois, no decorrer da história, o tatuador veio e aí a garota acabou confessando que não, que ela quis fazer a tatuagem daquele jeito mesmo, mas ela ficou com medo da reação dos pais, então ela tentou eximir-se da responsabilidade e jogar a responsabilidade para o tatuador e evidentemente não imaginou que teria toda aquela repercussão, que envolveria a polícia, envolveria a imprensa em âmbito nacional, né? Ficou nacionalmente conhecida essa história. Bom, mas se ela estivesse falando a verdade, realmente o tatuador teria cometido o crime de lesão corporal. Por quê? Realizar ali a tatuagem sem que houvesse o consentimento. Então, nesse caso, sim, seria lesão corporal. E é por isso que os tatuadores têm que ter tanto cuidado em relação às pessoas menores de idade. Eu lembro que eu tive uma aluna que era tatuadora, né? Uma aluna na graduação, na faculdade de Direito. E ela era tatuadora, ela e o marido. E aí ela dizia que que colegas dela, tatuadores, já tiveram problemas em relação ao consentimento dos pais para com filhos menores. Porque menor de 18 anos não pode fazer a tatuagem sem o consentimento dos pais. Com o consentimento dos pais poderia. Já adolescente, né? Não criança, já adolescente poderia. A gente vai falar daqui a pouco dessa questão da legitimidade dos representantes legais para o consentimento. Mas seria admitido já adolescente, com o adolescente quer, os pais autorizam. Mas ela disse que alguns colegas tatuadores já tiveram
problemas na questão relacionada a pais divorciados. Ou seja, ou o pai autoriza e a mãe cria problemas com isso, ou a mãe autoriza e o pai cria problemas com isso. E aí ela dizia que pela experiência profissional dela, quando era menor de idade, ela sempre exigia, quando eu digo menor de idade, é já relativamente incapaz, que aí já não é nem representante, é assistência, né? É relação de assistência e não de representação. Mas aí ela dizia que ela só fazia tatuagem menor se fosse a partir dos 16, ou seja, se já fosse relativamente incapaz, e se tivesse autorização dos dois, do pai e da mãe, ou a declaração de que não tem um dos genitores, né, porque faleceu, ou porque não houve reconhecimento, etc e tal, mas ela sempre tinha essa preocupação. E realmente, porque se você não tiver ali o consentimento, ocorreu o crime de lesão corporal, tá? Bom, mas é essa a ideia, meus amigos. Outros exemplos que a gente poderia citar, né, numa relação sexual de cunho sadomasoquista, um batendo um no outro com consentimento, ou eles se batendo mutuamente com consentimento, também a gente vai falar em consentimento do ofendido e aí vai excluir a ilicitude. Então não vai haver ali crime de lesão corporal ou crime de qualquer outra natureza. Mas aí, como eu dizia, para o entendimento majoritário, esse consentimento do ofendido, essa ideia de que o bem jurídico é disponível, não valeria, não se aplicaria para as hipóteses nas quais nós falássemos, eventualmente na lesão corporal de natureza grave. Para a lesão corporal grave, não se aplicaria este raciocínio, não se aplicaria este entendimento. Cuidado com isto então, meus amigos. Cuidado, vamos ter cuidado com isto então, tá bom? Olha bem. Então, como eu dizia no bloco anterior, ao finalizar o bloco anterior, eu dizia, e eu citava como exemplo, né? E se o sujeito, então, pedir ao outro, decepa a minha mão? Ora, aí a gente tem uma lesão corporal de natureza grave, e nesse caso não caberia falar em consentimento do ofendido, tá? Bom, assim, o professor Juarez Sereno dos Santos, que eu vou citar novamente, ele discorda disso. Para ele, a integridade corporal seria um bem jurídico disponível, independentemente do grau de lesão que fosse praticado. Aí, em relação a essa questão da lesão grave, né, aí muita gente contesta porque fala na cirurgia de transgenitalização. Conhecida popularmente como cirurgia de mudança de sexo, né? Então a cirurgia de transgenitalização, imagina um sujeito, uma pessoa que nasceu no gênero masculino, e ela vai fazer a cirurgia de transgenitalização, então vai haver ali, vai haver a ablação do órgão genital masculino e a construção cirúrgica do órgão genital feminino. Quando se faz essa ablação do órgão genital masculino, a gente teria, em relação ao fato típico, uma lesão gravíssima. Só que, então alguns ponderam, não, mas o consentimento ele tem que ser disponível também para as lesões graves e gravíssimas, por conta da cirurgia de transgenitalização. É que a cirurgia de transgenitalização ela é um pouco diferente porque ela já é admitida no nosso ordenamento jurídico, já há muitos anos, né? Antigamente, década de 70, houve casos conhecidos de pessoas trans que foram fazer cirurgias fora do Brasil, porque no Brasil não se admitia, sob o argumento de que havia uma violação aos bons costumes. Isso já é passado, né? Há muito tempo que se admite, desde que presente determinados requisitos, né? Inclusive laudo psicológico, idade mínima, etc. Mas o fato é que, quando a gente fala na cirurgia de transgenitalização, nós temos sim um consentimento do ofendido, porque ali, inclusive, o médico está no exercício regular do direito, já que é uma atividade autorizada pela sua profissão. Então, por isso, ainda que a gente admita que não existe disponibilidade do bem jurídico quando a gente fala na lesão grave ou gravíssima, isso não valeria para a cirurgia de transgenitalização, que é permitida e, portanto, o médico não comete crime, tá? Bom, volte comigo aqui para a tela. Que mais? Que outro tipo de crime a gente poderia falar? Que outro tipo de bem jurídico? Olha, é importante falarmos ainda também, meus amigos, em relação aos bens jurídicos de caráter supraindividual. Bens jurídicos de caráter supraindividual, eles são indisponíveis. Bens jurídicos supraindividuais, eles são indisponíveis. Ainda que aparentemente esteja dizendo respeito especificamente a uma pessoa. Por exemplo, eu não posso permitir licitamente que alguém falsifique a minha assinatura.
E eu estou citando esse caso propositadamente porque Welzel, por exemplo, trazia esse exemplo e ele discordava. Para ele, caberia falar em consentimento do ofendido nesse caso. A maioria entende que não. Ou seja, uma situação na qual a pessoa está lá no cartório para mim, me fazendo um favor, mas precisa de você porque precisa de sua assinatura. Aí eu falo com a pessoa por telefone e faz o seguinte, se passe por mim, assine aí por mim. Aí a pessoa vai e falsifica a minha assinatura com o meu consentimento. Dá para falar nesse caso em consentimento do ofendido excluindo a ilicitude? Não, não dá. Por que não dá, meus amigos? Porque ainda que aparentemente diga respeito apenas a mim, já que é a minha assinatura, a pessoa está se passando por mim e eu estou autorizando, mas na verdade, a gente sabe que quando a gente tem crime de falso, o que nós temos é um crime contra a fé pública. Ou seja, uma pessoa que falsifica a minha assinatura, ela não está violando o bem jurídico meu. Ela pode também estar violando o bem jurídico meu, né? Ela falsifica a minha assinatura para levantar um dinheiro meu, aí é uma violação ao meu bem jurídico patrimônio. Mas eu falo apenas da questão da falsificação da assinatura. Embora eu seja o maior prejudicado, ou seja, embora reverbere de uma forma extremamente ruim para mim, mas o fato é que, quando a pessoa se passa por mim, não é um crime contra o meu bem jurídico, é o crime contra o bem jurídico fé pública. E a fé pública é um bem jurídico de caráter indisponível. E aí eu reitero, os bens jurídicos, ou melhor, a fé pública é um bem jurídico supraindividual. E aí sim, agora sim, eu reitero que os bens jurídicos supraindividuais são de caráter indisponível, tá? Então, quando a gente fala aqui, eu repito, bem jurídico supraindividual, estamos falando de bem jurídico de caráter indisponível, né? Então, crime contra a fé pública, contra a administração pública, crime contra o meio ambiente, crime contra a saúde pública, é tudo bem jurídico indisponível, tá? Bom, volte comigo aqui para a tela. Dizíamos, então, para o consentimento do ofendido ser válido como excludente de ilicitude, é necessário que estejam presentes alguns requisitos. Por enquanto, nós vimos apenas o primeiro, que é a questão da disponibilidade do bem jurídico. Então, o primeiro requisito é que o bem jurídico seja disponível. Vamos avançar. O que mais? Segundo requisito, meus amigos, é que o fato típico, ou seja, a ofensa, ou seja, a conduta do agente, é necessário que ela seja praticada anterior ou concomitantemente, ou melhor, o consentimento deve ser anterior ou concomitante à conduta ofensiva. O consentimento deve ser anterior ou concomitante à conduta ofensiva. Não existe consentimento válido, sob o ponto de vista penal, né? O consentimento não exclui a ilicitude, quando ele é dado posteriormente à conduta. Não vale quando ele é dado posteriormente à conduta. Então, por exemplo, eu citei aqui o exemplo do crime de dano, né? O sujeito que quebra o meu celular comete crime de dano, mas se eu consentir, aí ele comete o fato típico, só que não tem ilicitude, porque o consentimento será uma causa supralegal de exclusão de ilicitude. A gente já tinha dito isso. Pois bem, eu quero avançar ainda nesse exemplo. Quero avançar nesse exemplo para trazer o seguinte. Veja que eu citava um exemplo em que eu digo, não, pode quebrar o celular, pode jogar no chão, não tem problema. Eu estou dando consentimento anteriormente, tudo bem. Eu cito um segundo exemplo, que é aquele em que o sujeito já está com algum objeto batendo no celular. E eu chego na hora e eu consinto sem problema. Quer dizer, um consentimento concomitante à conduta. Tudo bem, nos dois casos eu terei consentimento como forma de exclusão da ilicitude, de modo que esse sujeito praticará fato típico, o fato típico ali relacionado ao dano, mas ele não praticará fato ilícito, tá? Tudo bem, avance comigo aqui mais um pouco. Agora vamos citar uma terceira hipótese na qual eu dou um consentimento posterior. Quer dizer, o sujeito já quebrou o meu aparelho celular, já quebrou, já destruiu o meu patrimônio, já violou o meu bem jurídico patrimônio, e depois que eu descubro, eu digo, não, deixa pra lá. Veja, esse consentimento posterior, ele não exclui a ilicitude. Um consentimento posterior não exclui a ilicitude. O consentimento posterior, a depender da natureza da ação penal, vai poder repercutir na questão da persecução criminal. Ou seja, imagine uma lesão leve. Lesão leve
Se não for violência doméstica e familiar contra a mulher, é crime de ação penal pública condicionada à representação. Se for violência doméstica e familiar contra a mulher, aí é ação penal pública incondicionada, tá? Mas vamos imaginar que não é violência doméstica e familiar contra a mulher. Imagine que meu irmão me deu um tapa. Tá, meu irmão me deu um tapa, lesão leve, não é caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, então é crime de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Depois que ele me deu um tapa, eu não consenti, mas ele me deu um tapa. Depois que ele me deu um tapa, eu acabo perdoando. Ou seja, de certo modo, um consentimento posterior. Posteriormente, eu estou dizendo, deixa pra lá. Tudo bem. Como é ação penal pública condicionada à representação do ofendido, eu não vou fazer a representação e não vai haver, portanto, persecução criminal. Tudo bem. Só que o crime existiu. Veja que o meu consentimento posterior não afasta a ilicitude da conduta. Então ele continua tendo praticado o crime, ainda que não vá haver investigação, não vai haver ação penal, não vai haver condenação, não vai ter repercussão no processo penal. Mas ontologicamente eu continuo a ter um crime. Agora veja como é diferente se eu falo na violência doméstica e familiar contra a mulher. Violência doméstica e familiar contra a mulher, imagine que o companheiro dela bateu nela, lesão leve. Nesse caso, né, sabemos que violência doméstica e familiar contra a mulher não importa quem agride, né? Pode ser o companheiro, pode ser o irmão, pode ser o filho, pode ser o pai, pode ser a companheira, sim, pode ser mulher, não tem problema, né? Pode ser a mulher, pode ser a companheira, como pode ser a irmã, pode ser a filha, né? Ali, o caso da Lei Maria da Penha, para proteger a mulher vítima da violência, não importa se é outra mulher a agressora, né? Então vamos imaginar, só que no meu exemplo, vamos imaginar que foi o companheiro dela que bateu nela. Só que lesão leve, ou seja, não caracterizou nenhuma das hipóteses de lesão grave ou gravíssima previstas no artigo 129 do Código Penal. Então, lesão leve só que violência doméstica e familiar contra a mulher é crime de ação penal pública incondicionada. Então, essa mulher não vai poder chegar e dizer eu não quero fazer a representação, porque não tem representação, é ação penal pública incondicionada. Mas se ela, porventura, se reconciliar com o marido, quiser perdoar o marido e não quiser a persecução criminal, imagine que ela diga lá, não, mas deixa pra lá. Não, vai continuar, houve o crime e vai continuar a existir a persecução criminal. Agora, se ela disser, eu que deixei ele me bater, ou seja, se ela disser que deu consentimento prévio, aí o consentimento anterior ou concomitante excluiria a ilicitude e aí ele não teria praticado o crime. Claro que se ela estiver mentindo em relação a isso, evidentemente haverá ali as consequências e claro que a gente vai ver também se está mentindo, por que está mentindo, né? Porque às vezes ela está sendo coagida e aí é o agressor cometendo um novo crime. O que me interessa no momento é apenas dizer que, sob o ponto de vista ontológico, para que a gente tenha, veja aqui comigo, para que a gente tenha a excludente de ilicitude ou não, a gente precisa analisar se o consentimento foi dado anterior ou concomitante à conduta criminosa. Se foi anterior ou concomitante à conduta criminosa, tudo bem. Tudo bem, se foi anterior concomitante à conduta criminosa, exclui a ilicitude. Se é um consentimento posterior à conduta criminosa, não exclui a ilicitude. Avance comigo. Terceiro requisito é a capacidade. Eu até já tinha comentado aqui quando eu falei da liberdade sexual, né? Capacidade para consentir. Veja, nem todos possuem capacidade para consentir. No caso dos crimes sexuais, fica fácil a gente visualizar isso porque a gente tem a figura do vulnerável. Vulnerável é quem não pode consentir validamente. No caso do crime sexual, é o menor de 14. Então ainda, mas a pessoa de 13 anos quis, a pessoa de 13 anos consentiu. Não importa. Não importa, a pessoa de 13 anos consentiu, não importa, porque neste caso estaremos diante de uma situação na qual realmente essa pessoa não tem capacidade para manifestar consentimento. Mas em relação aos outros casos, como por exemplo a lesão corporal, como por exemplo o crime patrimonial, quando é que a gente vai aferir a capacidade? Aí, meus amigos, a gente tem dois entendimentos, aliás, são três entendimentos em doutrina. O primeiro entendimento, é que o primeiro entendimento, que eu já ia até esquecendo, ele não reverbera na doutrina, é totalmente isolado, que é o entendimento que diz
que para aquilatar a capacidade para consentir, a gente deveria utilizar a idade da vulnerabilidade sexual. Ou seja, essa idade de 14 anos, ela também valeria para o crime contra o patrimônio, também valeria para o crime, a lesão corporal. Né? Só que os outros dois entendimentos é que são majoritários. O segundo entendimento é o que diz que a capacidade se dá a partir dos 18, porque aqui essa capacidade seria a capacidade para os atos da vida civil, lá do direito civil. Então, capacidade para consentir só a partir dos 18. E o outro, a terceira corrente doutrinária, é que diz que, na verdade, não existe uma idade para manifestar esse consentimento. O que a gente precisa é analisar, no caso concreto, se a pessoa tinha ou não o discernimento para o consentimento. Tá? Então essas as duas últimas correntes doutrinárias que digladiam aí a primazia da doutrina. Bom, quando a gente diz assim, né, duas correntes que estão digladiando e a gente não diz qual é a majoritária, a gente não consegue identificar qual é a majoritária, fique muito tranquilo em relação ao seu concurso, tá? Eu sei que às vezes você quer que diga, não, mas peraí, na prova eu marco o quê? Fique tranquilo. Quando a gente tem uma celeuma como essa, ou seja, quando eu não digo qual é a majoritária, é porque a doutrina realmente está bem dividida e a gente não tem jurisprudência a respeito. Veja que essa discussão aqui ela é essencialmente doutrinária. Né? E quando isso acontece, meus amigos, quando a doutrina não consegue identificar qual é a corrente majoritária, isso não vai cair na prova objetiva. E se cair na subjetiva, cabe a você discorrer sobre elas e não dizer que X ou Y é que prepondera. Então fique tranquilo em relação a esse tema também. Eu sei que, claro, que é muito melhor para quem está fazendo concurso, quando tem uma que é majoritária, é essa que vale para o concurso. Claro, em muitos temas isso acontece, mas em outros não, tá? Bom, volte comigo aqui para a tela. E aqui, meus amigos, um quarto requisito que é a legitimidade. Quer dizer, não basta aqui a capacidade para consentir. É necessário que tenhamos também a legitimidade. A legitimidade, em regra, a legitimidade para manifestar consentimento, em regra, é do titular do bem jurídico. Quer dizer, se é o meu bem jurídico patrimônio, sou eu que posso consentir. Meu vizinho não pode consentir por mim. Meu vizinho não pode chegar e dizer, olha, essa bicicleta velha aí é do meu vizinho, pode levar porque ele não quer mais. Não pode ele fazer isso, né? Ele presumir que eu não quero e se posicionar por mim. Quer dizer, a legitimidade para o consentimento é do titular do bem jurídico. Então, o consentimento do ofendido, quem é esse ofendido? É o titular do bem jurídico que é ofendido. Tá? Bom, todavia, excepcionalmente, pode haver o consentimento do representante legal, desde que a medida seja no interesse do representado. Por exemplo, eu tenho um filhos que são crianças, e imagina, por exemplo, o meu filho de 7 anos. E a médica dele, a pediatra, passa ali alguns exames e alguns exames ali precisa fazer coleta de sangue. Na coleta de sangue, quando eu, adulto, vou fazer o exame de sangue, veja que eu estou consentindo que aquela pessoa que é profissional de saúde introjete a agulha ali no meu corpo, ou seja, eu consinto naquela agressão à minha integridade física. É uma lesão leve e eu estou consentindo, então neste caso, consentimento do ofendido, a pessoa que é profissional de saúde evidentemente não vai responder pela lesão corporal. Agora imagina quando eu falo de uma criança. Veja, se o profissional de saúde que vai fazer ali a coleta do sangue, se for esperar o consentimento do meu filho de 7 anos, esse consentimento só vai vir quando ele for adulto, né? Ou quando pelo menos for adolescente. Ele criança, por mais que você explique que aquilo que é necessário, que a médica passou, não adianta. O que ele está vendo na frente dele é a agulha. Né? Então, a criança, que é quem é titular do bem jurídico, integridade corporal, porque eu estou falando de integridade física dele, da criança. Né? Então, a criança que é titular do bem jurídico, ali, integridade física, ele não vai manifestar o consentimento. Mas, neste caso, os pais podem manifestar o consentimento por ele, porque é uma agressão à integridade física que é no interesse dele, ainda que ele, atualmente, obviamente, não tenha essa consciência. Então, veja, os pais têm a legitimidade para consentir na agressão à integridade física? Sempre não, só quando é no interesse da criança. Então,
Citando um exemplo totalmente estapafúrdio, não seria possível que um pai, uma mãe que queiram ter uma menina e tiveram um menino e que consintam na cirurgia de transgenitalização da criança porque eles querem que o menino seja uma menina, né? Assim, citando um exemplo bem estapafúrdio, isso não seria possível porque isso não é no interesse da criança. A cirurgia de transgenitalização precisa de um laudo psicológico, de uma pessoa que é trans, ou seja, uma pessoa que não se identifica biologicamente com aquele corpo, enfim, existe uma dissonância entre o psicológico e o biológico. Então não é o querer do pai e da mãe porque eu queria uma menina e veio um menino. Ou seja, nesse caso, é óbvio que o consentimento em relação à agressão à integridade física daquela criança é totalmente ilegal, é totalmente inválido. Agora, é bem diferente quando um pai e uma mãe consente que a criança faça uma cirurgia, que a criança, uma cirurgia terapêutica, né? Não estou falando de cirurgia estética, evidentemente. Uma cirurgia terapêutica, quando faça ali o exame de sangue, quando faça uma terapia invasiva. Neste caso, os pais têm legitimidade, porque são representantes legais, e estão consentindo na ofensa a um bem jurídico no interesse do representado. E só para a gente fechar aqui, meus amigos, lembrar, obviamente, que para que o consentimento seja válido, deve ser um consentimento manifestado sem vícios, ou seja, sem os vícios do consentimento. Vícios do consentimento que a gente estuda lá na Teoria Geral do Direito Civil, o erro, o dolo, a coação. Então, consentimento manifestado sem vícios, tá bom? Eu fecho aqui o tema ilicitude. No nosso próximo encontro a gente vai trazer o tema iter criminis e os seus consequentes institutos vinculados ao iter criminis, ou seja, tentativa, desistência voluntária, arrependimento eficaz, arrependimento posterior e crime impossível. E quando a gente terminar iter criminis, a gente avança para falar do tema culpabilidade, tá bom? Estamos quase encerrando a teoria do crime. É isso, meus amigos. Mais uma vez foi um prazer. Fiquem com Deus. Até a próxima oportunidade.